E quando perdemos algo na vida que sabemos que nunca mais vai voltar? Sabe aquela sensação de perder o chão e a vida não voltar mais ao normal? Como lidar com as emoções, com o nosso psicológico? E por que é tão difícil perder, mudar e recomeçar? Sobretudo em tempos de Covid-19, com tanta gente perdendo familiares, amigos, pessoas queridas, este é um tema bastante relevante para ser discutido. Então, como lidar com todas as perdas? Hoje vamos falar sobre perdas e as diversas formas que vivenciamos o luto. É necessário esclarecer inicialmente que o luto é vivenciado não apenas perante a morte física de alguém, mas também quando ocorre uma perda significativa, como o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, a mudança de casa, uma doença grave ou um acidente. Então, nesse sentido, em algum momento de nossas vidas, nós vamos todos vivenciar de alguma forma o luto. O luto não é um transtorno ou uma doença, mas é um processo normal e adaptativo, que é necessário ser vivido para que a dor da perda seja ultrapassada, possibilitando novamente o recomeço na realidade. O processo de luto e sua duração variam conforme as características da pessoa enlutada, como sua idade, personalidade, fase da vida em que se encontra e também com a condição da perda, a qualidade da relação que existia à causa da morte da pessoa querida, como uma doença prolongada, uma doença súbita, um acidente, um suicídio, por exemplo, e a rede familiar e social a qual o indivíduo pertence. Na verdade, cada um elabora o sofrimento, a desestrutura e a ideia de fim de modo singular. Inclusive, ao vivenciar diferentes lutos, uma mesma pessoa provavelmente irá reagir de forma específica a cada um dos processos. Embora não possamos comparar ou estabelecer parâmetros fixos, as 5 fases do luto propostas pela psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross podem estabelecer um princípio de entendimento. Segundo ela, as 5 fases do luto são: primeiro estágio, negação. Nessa fase, a pessoa não acredita, acha que pode haver enganos. Esta fase está sujeita a ser vista como uma forma de defesa de algo improvável e pode durar minutos ou mesmo anos, como em alguns casos de pessoas que continuam sempre esperando seus entes queridos ou a volta de algo ou de alguém. O segundo estágio é a raiva. Sentimento de raiva, dor, medo, culpa, que podem variar muito de intensidade e frequência. Sente raiva de quem informou, do fato que causou, de alguém que poderia ter evitado e se sujeita até a questionar Deus como sendo injusto, podendo ter reações imprevisíveis. O terceiro estágio é a negociação ou barganha. A revolta anterior não trouxe alívio, aí vem os pensamentos sobre fazer algo para reverter o acontecido. O que posso fazer para isso passar? Quarto estágio, depressão. A pessoa percebe a falta que o outro fará na sua vida. Ela chora, se isola, repensa sobre a vida, quer melhorar para recomeçar. O quinto estágio, aceitação. Com o sofrimento um pouco mais suavizado, a pessoa faz reflexões e tem percepções mais coerentes com a situação. Consegue ter expectativas mais tranquilas, facilitando a aceitação do ocorrido e as possibilidades de reação e recomeço. Por isso é preciso vivenciar o sentimento de perda. Vivemos isso de diversas formas e muitas vezes ao longo da vida. Há diversas situações que modificam nossas estruturas e nossos planos, mas especialmente o momento atual, a pandemia do coronavírus, tem tornado as coisas mais dramáticas. Podemos afirmar que as formas de vivenciar o luto estão mudando. As diferentes fases emocionais que eu mencionei há pouco, negação, depressão, raiva e barganha, podem não ocorrer necessariamente nessa ordem, pois as pessoas revivem a morte diariamente, seja na hora de ligar a TV ou quando alguém fala da pandemia e dos números tristes que ela traz. Com isso, o luto sofre uma espécie de alongamento e a fase de aceitação pode ficar mais distante, levando até mesmo ao desenvolvimento de um luto patológico. E quando o luto passou das fases normais? É importante ficar atento se no processo do luto não há prolongamento anormal do sofrimento, ou seja, se não está se estendendo por 1 ou 2 anos. É necessário observar se a pessoa não está presa em uma das 4 fases anteriores à aceitação da perda, pois isso pode se tornar um problema sério se a pessoa não entrar na fase final do luto, chamada de aceitação ou conciliação,
que é onde ela começa a se desapegar do que partiu e inicia um novo tempo na vida. Nesta última fase, o sentimento de perda não desaparece completamente, mas ele é atenuado e as crises de pesar antes intensas tornam-se menos frequentes e mais suaves. Por isso é tão importante atingir essa fase. Para os casos de luto, a psicoterapia se constitui como um espaço no qual a pessoa poderá sentir-se acompanhada e acolhida para expressar e elaborar as suas emoções, organizar seus pensamentos, enfrentar memórias e desenvolver mecanismos internos que lhe permitam evoluir no processo de luto. E precisamos entender que o luto chega para todos em algum momento da vida. A dor da despedida terá inevitavelmente que ser vivida durante o processo de luto, para que depois do adeus, a pessoa se reencontre novamente consigo, com os outros, com a vida e retome a sua história. Então é isso, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.